Você crê, portanto, que o homem não foi enganado? Não me entenda mal. Apenas lhe mostro as opiniões que existem a respeito. Você não precisa dar atenção demasiada às opiniões. O texto é imutável, e as opiniões são muitas vezes apenas uma expressão de desespero por isso. Neste caso, existe até uma opinião segundo a qual o enganado é justamente o porteiro. Essa opinião vai longe demais. Como a fundamentam? A fundamentação parte da ingenuidade do porteiro. Disse que ele não conhece o interior da lei, mas somente o caminho que precisa percorrer continuamente diante da estrada. As ideias que tem do interior são consideradas infantis, assumindo-se que ele próprio teme aquilo de que quer fazer o homem do campo ter medo. Sim, ele o teme mais do que o homem do campo, pois esse não quer outra coisa senão entrar, mesmo tendo ouvido falar dos terríveis porteiros no interior da lei. O porteiro, ao contrário, não quer entrar. Pelo menos, não se fica sabendo nada a esse respeito. Na verdade, outros dizem que ele já deve ter estado no interior, pois foi admitido no serviço da lei e isso só pode acontecer no interior dela. Aqui se deve responder que, sem dúvida, ele também poderia ter sido indicado como porteiro por um chamado vindo do interior da lei, e que no mínimo não deveria ter penetrado fundo nela, uma vez que não consegue suportar nem a visão do terceiro porteiro. Mas, além disso, também não é relatado que ele durante muitos anos tenha contado alguma coisa sobre o interior da lei, exceto a observação dos porteiros. Seria possível que o tivessem proibido de fazê-lo? Mas nada é narrado acerca de proibição. De tudo isso se conclui que ele não sabe nada sobre o aspecto e o significado do interior da lei e que se acha equivocado a esse respeito. Mas pode também estar enganado sobre o homem do campo, pois está subordinado a esse homem e não o sabe. Que trata o homem do campo como subordinado é algo que se reconhece através de muita coisa que você ainda deve estar lembrado. Mas que de fato lhe está subordinado é algo que, de acordo com essa opinião, deve emergir com igual clareza. Acima de tudo, o homem livre está numa posição superior à do homem preso a uma obrigação. Ora, o homem do campo é efetivamente livre, pode ir aonde quer. É apenas a entrada na lei que lhe está proibida e, de mais em mais, somente por uma única pessoa, o porteiro. Quando ele se senta no banquinho do lado da porta e ali permanece durante toda a sua vida, isso ocorre voluntariamente. A história não fala de coação alguma. O porteiro, pelo contrário, está preso ao seu posto pela função que desempenha. Não pode se afastar, mas, segundo todas as aparências, também não tem permissão para ir ao interior da lei, mesmo que quisesse. Além do mais, está na verdade a serviço da lei. Mas ele a serve apenas para aquela entrada, ou seja, também apenas para aquele homem a quem a entrada está destinada com exclusividade. Por esse motivo, o porteiro está subordinado ao homem do campo. Deve-se admitir que durante muitos anos, de certo modo, durante toda uma existência, ele apenas exerceu uma função vazia, pois se diz que chega um homem, ou seja, alguém em idade adulta, que, portanto, o porteiro precisou esperar por muito tempo antes de cumprir seu objetivo. Na verdade, por tanto tempo quanto aprove a esse homem que veio de fato voluntariamente. Mas também, o fim desse serviço é determinado pelo fim da vida do homem. Portanto, até o fim, ele fica subordinado. E sem cessar, se salienta que o porteiro parece não saber de nada. No entanto, não se vê nisso nada que chame a atenção. Pois, segundo essa versão dos fatos, o porteiro se acha num equívoco muito mais grave que afeta seu ofício. No final, ele fala a respeito da entrada e diz: "Agora eu vou embora", e fecho-a. Mas no início consta que a porta da lei permanece aberta, como sempre. Como sempre, ela permanece aberta. Sempre. Ou seja, independentemente da duração da vida do homem para a qual está destinada. Então, o porteiro também não poderá fechá-la. A esse respeito,
Divergem as opiniões sobre se o porteiro, com o anúncio de que vai fechar a porta, apenas quer dar uma resposta, ressaltar o seu dever de ofício ou deixar o homem ainda no último momento com remorso ou pesar. Aqui, porém, muitos concordam em que ele não poderá fechar a porta. Inclusive, acreditam que ao menos no fim ele é subalterno em relação ao homem, também naquilo que sabe, pois este vê o brilho que irrompe da entrada da lei. Ao passo que o porteiro, enquanto tal, certamente fica de costas para a entrada e não mostra por nenhuma manifestação que tenha notado uma mudança.